Pessoal, então, bom dia a todos, né? Professor Rodrigo, aluno Ricardo. Hoje a gente vai ter a defesa, né, do aluno Ricardo aqui no nosso curso de especialização em sistema fotovoltaico isolado e conectado à rede elétrica. Ricardo, conforme eu comentei com vocês, né, com você, a orientação que eu te passei foi de que você teria aí, no primeiro momento, né, um espaço de 20 minutos para fazer a apresentação, né, do seu TCC, que você desenvolveu aqui para finalização do curso. Depois a gente vai ter um momento de arguição da banca, né, a banca é formada pelo professor Dr. Rodrigo, ok? Ele também vai ter um tempo aí de 20 minutos, e a gente finaliza, né, com a deliberação aqui por parte do professor Rodrigo em relação a aceite ou não, né, do trabalho que você desenvolveu. Beleza? Okay. Já gostaria de antemão, né, agradecer aqui a disponibilidade do professor Rodrigo, né, em poder estar contribuindo e dando suas sugestões e comentários aí sobre o trabalho que você desenvolveu, Ricardo. Certo? Então, passa a palavra para você, boa apresentação. Ok, obrigado, professor. Bom dia, professor William, bom dia, professor Rodrigo, bom dia a todos, né? Estamos aqui hoje para fazer a defesa, né, do meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o dimensionamento de um sistema fotovoltaico de 5,75 kW-pico para a localidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Esse foi um projeto que eu fiz para a residência do meu pai, que agora está morando lá no Mato Grosso. Tá? Então, vamos lá. Análise do local de instalação, né? Então, a descrição da unidade consumidora é um imóvel residencial localizado em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, né? Na rua Terezinha Vieira Gabriel, 642. Tá? Para a região de Maracaju, né, o local da UC, a radiação solar diária média é de 4,92 kWh, metro quadrado dia. Tá? O telhado é um telhado de fibra-cimento, né, de uma água, inclinação de 10 graus, e um telhado de estrutura metálica. Tá? Lá nós tivemos um pequeno problema, né, porque o telhado não está orientado para o norte, né? O telhado está orientado para oeste, então nós tivemos que corrigir o ângulo azimutal de superfície para menos 90 graus. A área total dos módulos, 25,83 metros quadrados, e a área total do telhado de 69,96 metros quadrados. O histórico de consumo da unidade consumidora, como lá era um imóvel que ele estava fechado e estava em construção, e no mês de março meu pai foi morar lá, então a média de consumo que a gente tem é só de março a julho de 2024, né? E nós obtivemos uma média de 344,4 kWh. Mas, o que acontece? Essa média, ela não está com a carga total instalada no imóvel sendo utilizada, porque lá ele tem 4 aparelhos de ar-condicionado, né? Então, nós fizemos uma previsão de consumo com a carga total instalada, que aí dá uma média mensal de 650 kWh, e isso foi baseado no projeto elétrico da unidade consumidora. Então, uma média diária de 21,4 kWh e o consumo anual de 7.800 kWh. Quanto às perdas, a análise das perdas, nós temos uma perda de horário inicial e final da luz solar de 3,85%, tá? Uma perda por posicionamento dos módulos fotovoltaicos de 7,54%, perdas ômicas dos cabos elétricos de 0,41% e um total de perdas de 11,80%. A eficiência global do sistema, descontada as perdas, é de 88,20%. A gente tem um gráfico aí demonstrando essas perdas, né? E a eficiência global do sistema. E foi utilizado com base o estimate para fazer esses cálculos das perdas. Quanto ao dimensionamento da usina fotovoltaica, o módulo que vai ser utilizado lá são módulos da Jinko, tá? O módulo fotovoltaico JKM575N 72HL4V de 575 watts, tá? E aí as principais especificações do módulo, né? 575 watts pico, tá? Uma tensão de máxima potência de 39,60 volts,
corrente máxima de máxima potência 10,92, tensão de circuito aberto de 48,33 volts, corrente de curto-circuito 11,62 amperes, e para uma eficiência de 22,26%. A quantidade média de energia diária lá gerada por cada módulo, ela pode ser expressa por essa equação aqui do lado. Tá? Então, a energia gerada por cada módulo é 495 kWh por dia. Tá? Então, aí você tem a equação, né, onde você tem a irradiação média, né, a área do módulo, a eficiência do módulo e a eficiência global do sistema. A quantidade de módulos necessário para a implantação da usina, ela pode ser expressa pela equação ao lado. Tá? Então, o número de módulos, né, ele é dado pelo consumo médio diário total, né, dividido pela energia gerada por cada módulo. Então, nós teríamos calculado um total de 9 módulos fotovoltaicos para essa configuração. Só que como o inversor que nós vamos adotar, ele tem 2 entradas MPPT, então, por premissa de projeto, nós vamos utilizar 10 módulos, né, sendo 5 módulos conectados em série em cada entrada MPPT do inversor. O inversor escolhido é um inversor da PHB 5000DNS, tá? Aí são os principais parâmetros aí do inversor. Ele é um inversor de 5 kW, tá? Com a máxima corrente CA de 22,8 amperes. Ele vai estar conectado em 220 volts. A faixa de operação dele é de 166,4 a 279,4 volts e de 57,5 a 62 Hz, uma distorção harmônica aí menor que 3%, fator de potência unitário, tá? Uma máxima tensão CC de 580 volts, a faixa de operação do MPPT é de 125 a 550 volts e a tensão de partida 120 volts, tá? E uma corrente CC máxima por MPPT de 11 amperes, com 2 MPPTs e um rendimento, uma eficiência de 97,8%. Aqui a gente tem os critérios de escolha do inversor. Né? O primeiro critério é que a potência máxima CC do inversor ela seja maior que a do arranjo. O segundo critério é que a tensão de entrada ela tem que ser 1,2 vezes a tensão de circuito aberto. E o terceiro critério é que a corrente do inversor ela tem que ser maior do que a corrente de curto-circuito, né? A corrente de entrada. Bom, no primeiro critério, a gente tem aí que a potência do arranjo é de 5,75 kW pico. Tá? Então, fazendo os cálculos, a gente tem que a potência máxima CC do inversor ela é de 6,38 kW. Então, estando dentro do primeiro critério. Quanto ao segundo critério, a gente tem que a tensão de entrada do inversor, a máxima tensão CC que ele admite é 580 volts, e no nosso arranjo, né, na nossa série, a nossa tensão é de 305,28 volts. Então, esse critério também está dentro do esperado. O terceiro critério, que é o critério da corrente de entrada, né, a corrente admitível por MPPT é 11 amperes, só que a corrente de curto-circuito dos nossos módulos fotovoltaicos é de 14,39 amperes. No entanto, tem um asterisco aí, nós vamos ver no próximo slide, que a PHB, através do seu departamento de engenharia, ela disponibiliza uma espécie de uma planilha cuja versão 14.2 ela garante a utilização de módulos Jinko de 575 watts pico, né, sem comprometer o funcionamento e a garantia do inversor. Então, a gente pode observar aí na planilha que é possível os módulos de 575 watts da Jinko, você pode ter até 14 módulos, né, no máximo, né, no inversor, 14 módulos,
e, né, por string, um mínimo de 3 e um máximo de 10. Então, apesar do valor calculado ele não atender, o fabricante garante a utilização desses módulos sem comprometer funcionamento e garantia do equipamento. Quanto à distribuição dos módulos fotovoltaicos, a gente tem aí uma planta, uma imagem uma visão da planta do telhado, né? Com a distribuição dos módulos. Então, fisicamente, você tem uma fileira com 3 módulos, uma outra fileira com 7 módulos, mas eletricamente eles estão conectados 5 módulos em cada entrada MPPT do inversor. Tá? Então, eletricamente, 2 fileiras com 5 módulos, dando assim 2 séries fotovoltaicas, 5 módulos por série fotovoltaica, num total de 10 módulos fotovoltaicos. A fixação dos módulos fotovoltaicos, como é um telhado de fibrocimento e estrutura metálica, você vai ter lá um perfil de alumínio anodizado fosco, onde vão ser fixados os módulos, tá? Um hook HB4 para fixação na estrutura metálica do telhado, um grampo intermediário, grampo terminador, a emenda de perfil, o grampo de aterramento, onde vai ser conectado o cabo de aterramento, o clipe de aterramento e um jumper de aterramento para conexão entre os módulos, tá? Todos esses equipamentos, eles vão ser fornecidos pela PHB Solar. Dimensionamento da proteção CC. Esse inversor, ele é um inversor que ele possui uma string box CC integrada, tá? Segundo o fabricante, o interruptor e seccionador CC, ele segue as normas IEC 609.47.1 e IEC 609.47.3, e ele possui internamente DPS CC classe 2, né, conforme a EN 50.539.11. A fonte dessa informação é o datasheet do inversor PHB 5000 DNS. Quanto ao dimensionamento da proteção CA, tá? Nós vamos ter o DPS-CA, né, onde você tem uma tensão entre fase e neutro de 127 volts. Então, um DPS de 175 volts, 20 quilomperes, é suficiente para fazer essa proteção CA. E o disjuntor CA, a gente sabe que a especificação do disjuntor CA, que a corrente de projeto tem que ser menor que a corrente do disjuntor, e a corrente do disjuntor menor que a do cabo, né? A nossa corrente de projeto é de 22,73 amperes, tá? Então, a corrente do disjuntor tem que seguir, ela tem que ser maior que 1,25 vezes a corrente de projeto. Então, o nosso disjuntor ele deveria ter uma corrente de 28,41 amperes, né? Comercialmente, nós vamos utilizar um disjuntor de 32 amperes. E também no manual do usuário, ele cita, né, no anexo 5.4, item 432, que o disjuntor CA e dispositivo de proteção contra corrente de fuga, que a instalação de disjuntor CA bipolar de 32 amperes é necessária para o modelo PHB 5000 DNS. Então, o fabricante ele já estipula que deve ser utilizado um disjuntor bipolar de 32 amperes. Face os cálculos aí, a escolha, então, optou-se por um quadro de proteção CA, um QDCA 85, né? Uma solução que ela já é comprada pronta, tá? Para uma tensão de entrada de 220 VAC, ele tem grau proteção IP65, conta com 2 DPS classe 2 de 185 volts por 20 quilomperes, um disjuntor bipolar de 32 amperes curva C, e vem com totalmente pronto, né? Em caixa moldada. Quanto ao dimensionamento dos cabos CC, eles seguem a NBR 16612, que fala sobre os condutores CC. A nossa corrente de projeto ela tem que ser igual à corrente nominal do fusível, apesar de ser um inversor com string box integrada, mas no trabalho foram feitos os cálculos da questão dessa proteção, tá?
O nosso método lá são cabos unipolares encostados um ao outro na horizontal, instalados ao ar livre, protegidos do sol, temperatura ambiente de 30 graus. Então, mediante isso, a seção do cabo CC na tabela seria de 1,5 milímetros. Porém, por premissa de projeto, nós vamos adotar cabo CC de 4 milímetros. Quanto ao dimensionamento do cabo CA, eles seguem a NBR 5410, que tem 3 critérios, né? O primeiro critério é o critério da seção mínima, tá? O critério da seção mínima, ele cita que os circuitos, exceto de iluminação, devem possuir cabos de, no mínimo, 2,5 milímetros. O segundo critério da NBR 5410 é o critério da capacidade de condução de corrente. O nosso método de referência é o B1, com condutores em eletroduto aparente, corrente de projeto 22,73 amperes, e aí a gente tem um fator de correção de temperatura igual a 1 e um fator de agrupamento igual a 1, e o número de condutores carregados igual a 2, com uma temperatura ambiente de 30 graus, né? Então, o nosso cálculo da corrente de projeto dos cabos, né, dá 22,73 amperes, né? Então, olhando na tabela pelo critério mínimo de capacidade de corrente, também seria 2,5 milímetros. Por fim, a gente tem o critério da queda de tensão, tá? É admitida uma queda de tensão máxima de 2%. Então, mediante a nossa corrente, a nossa tensão RMS de linha, 220 volts, e a distância do inversor ao medidor, que é de 12 metros, nós temos uma impedância mínima de 16,13 volts por ampere por quilômetro. Então, a nossa seção mínima, pelo critério da queda de tensão, é 2,5 milímetros quadrados. Então, levando em consideração a escolha dos 3 critérios que tem que ser utilizado o pior caso, nós utilizaríamos condutores de 2,5 milímetros. Porém, como escolhemos um disjuntor CA de 32 amperes, nós temos que adotar um cabo pela tabela que esse cabo possa ser protegido, né? Então, a seção mínima possível para uma corrente de 32 amperes é de 6 milímetros. Além disso, o manual do fabricante, ele cita que o condutor para esse inversor tem que ser de 6 milímetros. Na questão do aterramento, tá? O aterramento ele segue a NBR 16690, tá? Onde nós vamos ter 3 hastes de 2,5 metros distanciadas 1 metro entre si. A interligação dessas hastes é com um cabo de cobre nu de 50 milímetros. O aterramento ele tem um esquema TT. Todas as massas aterradas com cabo de 6 milímetros. Os dispositivos de proteção conectados às hastes também com cabo de 6 milímetros. E o aterramento da usina ele tem que estar conectado ao barramento de equipotentialização da unidade consumidora, com cabo também de 6 milímetros. Esse aí é o nosso diagrama unifilar da usina fotovoltaica, tá? Ele segue a NDU 001 versão 6.3 da Energisa, para uma instalação elétrica bifásica, com uma tensão de linha de 220 volts AC. Então, é possível nós observarmos aí os módulos fotovoltaicos, né? 2 MPPTs, né? Uma string por MPPT. Então, você tem 2 strings com um total de 10 módulos, tá? E a descrição dos módulos. Então, você tem, saindo dos módulos, 2 cabos de 4 milímetros, tá? Um cabo solar, isolação de 1,8 kV. Eles entram na entrada MPPT do inversor. Depois você tem mais 2 cabos de 6 milímetros e o terra indo para o QDCA 85. Tá? Do QDCA 85, você tem mais 2 cabos de 6 milímetros e o terra indo para o quadro geral de baixa tensão da unidade consumidora. Dentro desse quadro, você tem um disjuntor específico para a usina fotovoltaica de 32 amperes. Está conectado ao barramento desse quadro, que tem um disjuntor geral de 50 amperes. O qual está conectado através de 2 cabos de 16 milímetros, mais o terra ao padrão de energia, com um disjuntor de 50 amperes. Aqui nós temos o diagrama multifilar da usina, tá?
é possível ver de uma forma melhor, fielmente, como os equipamentos estão conectados, tá? Então, você tem os módulos, o inversor, o QDCA 85, o QGBT, o padrão de entrada. E aqui do lado esquerdo, todas as descrições dos componentes, dos cabos, né? A cor dos cabos, tá? Falando sobre string box CA, característica dos módulos fotovoltaicos e as características do inversor. Quanto à análise da viabilidade econômica, tá? A gente inicialmente aí tem o percentual de redução de consumo, tá? Então você tinha um custo mensal antes da implantação da usina. Esse custo ele compreende o quê? O consumo multiplicado pelo valor do quilowatt-hora mais a taxa de iluminação pública. Então, antes da implantação da usina, o custo é de R$ 755,27 reais, né? Mensais, tá? A produção mensal da usina, né? A energia gerada pela usina em 30 dias, ela compreende o quê? A quantidade de módulos vezes a energia gerada por cada módulo. Então, como temos 10 módulos, você tem 748,5 kWh mês, né? De produção dessa usina. Tá? A concessionária ela vai cobrar da unidade consumidora, o cliente residencial bifásico, um consumo mínimo de 50 kWh, tá? Porque assim, mesmo que a usina produza muito mais do que o consumo, a concessionária ela vai cobrar a taxa mínima. Tá? Então, como o consumo da usina é 650 kWh e o que ela produz é 748,5, a gente tem um saldo aí de 98,5 kWh. Então, vai ser cobrado 50 kWh de consumo mínimo. Tá? Com isso, o custo do cliente, após a implantação da usina fotovoltaica, né, vai ser o quê? O quilowatt-hora mínimo multiplicado pelo valor do quilowatt-hora mais a taxa de iluminação, indo para R$ 83,27. Com isso, a nossa redução percentual ela vai ser de 88,97%. Uma boa redução aí do custo para o cliente. Quanto à análise das despesas, né? Você tem o que de custo? Os equipamentos orçados aí na PHB Solar, com custo de R$ 16.294. Despesas com mão de obra, né? Foi precificado aí a R$ 1 por watt. Então, o custo de mão de obra, como a gente tem um inversor de 5 kW, a gente precificou aí a R$ 5.000 o custo de mão de obra. Tá? Então, um custo total dos equipamentos, né, mais a mão de obra, de R$ 21.294. Tá? Para essa análise de viabilidade econômica, além do custo total, né, foi considerado o quê? Um custo de limpeza, né, R$ 600 ao ano, com um reajuste anual de 5%, então são 4 limpezas ao ano, a R$ 150 cada uma. A perda de eficiência dos módulos, que é uma perda de 1% ao ano, uma eficiência global do sistema, que não é 100%, né, então 88,20%, né, então você tem que colocar as perdas, né, que daria aproximadamente 11% também nesse custo, uma tarifa de energia de 1,12 por quilowatt e a tarifa de iluminação pública, né, de 27,7, reajustadas também a 5% ao ano. A taxa de consumo mínima, que vai ser cobrada mensalmente, de 50 kWh, né? Também tem a questão do cliente, se ele está pagando à vista ou não, né, o custo da usina, e a previsão de substituição em 10 anos do inversor por um preço atual de R$ 5.044. Aí a gente tem o nosso fluxo de caixa, né, com as despesas e as receitas da usina, né. No primeiro ano, as despesas da usina vai ser o custo, né, que são a compra dos equipamentos mais a mão de obra, o custo do fio B, a taxa de iluminação pública e o custo de limpeza anual. Tá? O total dessas despesas
no primeiro ano é de R$ 23.751,20. Quanto às receitas da usina, né, a produção da usina, vai ser a produção anual multiplicado pelo valor do quilowatt-hora, que vai dar um total de receita no primeiro ano de R$ 10.199,84. Então, você pode perceber que a receita no primeiro ano, ela dá quase a metade do valor da despesa. Com isso, o fluxo de caixa nos 10 primeiros anos, tá? Ele está expresso aqui. Então, você tem na planilha, aquilo que está em vermelho enquanto a usina ela ainda está se pagando, né? E aí você tem que a coluna do fluxo descontado tem os valores calculados, né, utilizando o valor presente líquido, que faz o reajuste monetário dos fluxos de caixa em períodos futuros, utilizando uma taxa mínima de atratividade, TMA, de 9%, né? Quanto à análise de viabilidade, nós utilizamos aí 3 indicadores, né? A taxa mínima de atratividade, que representa o mínimo que o investimento deve ser remunerado para que seja considerado viável economicamente. Nós utilizamos uma TMA de 9%. A TIR, que é a taxa interna de retorno, né? Ela representa a taxa de juros que o capital investido no projeto estaria sujeito para que o VPL, né, do fluxo de caixa acumulado num período de N anos seja zero, ou seja, a taxa que o projeto se pagaria no período considerado. E, por fim, a gente tem o tempo de retorno de capital, né, o payback, que é o tempo que o investidor levaria para recuperar o dinheiro. Você tem o payback simples, que não leva em consideração a desvalorização do capital, né, e o descontado, que utiliza o VPL para corrigir o fluxo de caixa. Com isso, nos 10 anos aí, a gente vai ter um VPL, né, com uma TMA de 9%, um VPL de 67.801, uma TIR de 48,81%, né, um payback simples de 3,2 anos e um payback descontado de 3,8 anos, tá? Então, o nosso retorno anual do investimento é de 48,81%. Como a gente tem uma Selic agora, 2024, de 10,50%, esse projeto ele é considerável viável economicamente, né? Faz um retorno de 48,81%. E para a nossa taxa mínima de atratividade de 9%, o payback simples de aproximadamente 3 anos, né? E o payback descontado, considerando aí a desvalorização do dinheiro e tudo mais, de aproximadamente 4 anos, né? Então, em 4 anos, a sua usina está se pagando aí, né? Você levando em consideração todas as desvalorizações financeiras aí do nosso fluxo de caixa. Essa aí foi a apresentação. Eu não sei se eu extrapolei ou não o tempo, né? Mas eu agradeço aí os professores e estou aberto aí para as dúvidas, perguntas aí a respeito do trabalho. Beleza, obrigado, Ricardo. Parabéns aí pela apresentação, né? Você foi bem detalhista, estava bem tranquilo, né, nas suas falas. Assim, a única questão que você observou bem foi o tempo, né? Acabou estourando bastante, tá certo? Tomar bastante cuidado em relação a essa questão de tempo, né? Porque é um dos pontos aqui que entra também na avaliação. O professor Rodrigo deve comentar com você, ok? Tranquilo. Vou passar a palavra para o professor Rodrigo. Agradecer novamente, Rodrigo, a sua disponibilidade, né, poder estar contribuindo aqui com o trabalho do Ricardo. Passa a palavra para você. A gente não está te ouvindo ainda, Rodrigo, tá desativado. Verdade, está desativado aqui, obrigado. Bom, primeiramente, né, bom dia a todos, cumprimento formalmente aí, né, o Ricardo, o professor William. Bom, inicialmente, né, gostaria de agradecer a todos o convite, né, é um prazer poder estar participando aí da
do TCC de Ricardo, né? A gente acaba acompanhando aí no decorrer do curso, então é sempre bom ver nossos alunos aí defendendo. Bom, minha fala aqui ela vai ser dividida basicamente em 3 partes, né? Primeiro eu vou comentar assim, um pouco sobre a apresentação, depois falar um pouquinho sobre o seu texto e depois tirar algumas dúvidas que eu tive, tá? Quanto à apresentação, eu acho que ela ficou bem clara, bem objetiva, gostei bastante dos slides, né, muito didáticos, inclusive tem muitas figuras ali, Ricardo, que eu vou até te aconselhar a trazer para o texto, que ficou bem didático, né, principalmente, assim, algumas que até ajudaram a solucionar algumas dúvidas que eu tinha. Por exemplo, aquele gráfico das perdas sua, que você coloca um gráfico de pizza, né, entre aspas, que você coloca lá. Aquilo ali ficou muito interessante, talvez poderia vir para o texto. Vi também que você colocou algumas tabelas que você organizou, que ficou interessante também. Aí, agora que já está pronto, aconselho trazer para o texto. Mas a apresentação ficou muito clara. Realmente a questão do tempo passou um pouquinho, ficou aqui 28 minutos. Aí você toma um pouquinho de cuidado, Ricardo, porque assim, eu até te aconselho assim, onde que eu acho que dava para você reduzir ali na sua apresentação? Na parte de viabilidade. Você pode partir do princípio, Ricardo, que as pessoas já sabem aqueles conceitos de o que é um payback simples, né? O que é aquelas taxas, né? Não precisa entrar tanto em detalhe, não. Os outros você foi bem direto, estava seguindo direitinho ali, só no final ali que eu acho que você não precisa se preocupar tanto com os detalhes ali da viabilidade econômica, que geralmente as pessoas já vão saber. Mas beleza, então quanto à apresentação é isso, sem grandes questões. Quanto ao texto, eu acho que assim, é um texto típico mesmo de projeto de engenharia, né? Um texto bem claro, bem direto, sem encher sem ficar dando muita volta, né? Bem direto. E o objetivo é esse mesmo que a gente procuraria para esse tipo de trabalho, né? Não tive problema de entender muitas coisas ali. Você vai ver que, assim, algumas formatações, alguns pequenos pontos ali no texto a gente acaba pegando, não tem jeito. Aí eu vou te passar depois no PDF, né? E você vai ver o que você acha que dá para mudar, o que não dá, conversa com o professor William, ver se compensa ou não. Mas, no mais, não tive problemas quanto ao texto, tá? Quanto ao seu projeto em si, Ricardo, assim, já te adianto que eu não achei nada incoerente, nada que me preocupasse, assim, viu? Tá um projeto muito bem justificado, muito bem coerente as escolhas que você fez ali, né? Tanto dos equipamentos, dos módulos, do inversor, da proteção. Então, assim, tá tudo bem coerente e bem, vamos falar assim, eletricamente, no sentido de projeto, tá certinho, assim, né? Então, o que eu vou perguntar aqui é mais dúvidas mesmo que eu tive no decorrer do desenvolver desse projeto, tá bom? Tranquilo. Bom, vou compartilhar a tela, Ricardo, que acho que vai ficar mais claro, tá? Deixa eu ver como é que vai aqui. Acho que já deve estar aparecendo. Minha tela apareceu para vocês já? Sim, apareceu. Tá. Eu não vou ver vocês, aí eu vou pedir para qualquer coisa, se der alguma coisa errada, vocês me avisam. O seu resumo, eu gostei bastante, ficou, né, bem claro, bem objetivo, com os principais resultados e tal. Eu só vou te aconselhar no resumo aqui, você falar sobre a sua potência nominal do seu inversor, viu, Ricardo? Tá. Porque, por exemplo, a potência de pico ela é muito importante mesmo, né? 10 módulos aqui de 575, né? 5,75 kW. Mas a gente tem que falar do inversor também, até para a gente saber qual que vai ser o seu clipping ali, né? Onde que o seu inversor vai reduzir a sua injeção de potência ativa. Então, eu aconselharia você só comentar aqui que você estava utilizando um inversor de 5, tá bom? Tranquilo, professor. Aí você vai ver, essas aqui eu nem vou ficar tocando, não. É coisinha boba de texto, depois você resolve. Aí aqui, ó, por exemplo, essa figura, eu entendi, né, um pouquinho que você quis trazer ela, porque ela é exatamente da conta de energia, então isso dá para a gente uma clareza.
Mas aí, eu te aconselho a substituir por aquela tabelinha que você fez um recorte dos 5 meses aqui de uso, né? Você explicou que aqui não tinha usuário, né, na data, mas aí acho que fica até mais organizado seu texto. Eu entendi que você quis colocar por ser algo que já é da concessionária, mas não tem problema você fazer aquela tabelinha da sua apresentação, não. Tá bom, Ricardo? Tudo bem, professor. Aí eu gostei bastante, que você comentou aqui, né, explicou, né, tipo, que é até uma preocupação, quando você faz o dimensionamento para poucos meses e não do mês inteiro, né, não é uma média anual, você pode pegar os meses ali que sejam muito parecidos, né, o consumo deles. Então, foi muito interessante que você fez um levantamento, né, assim, falou, bom, não estava em plena carga, então esse aqui é o que a gente vai projetar, então ficou bastante interessante. Bom, essa figura aqui, ela é um pouquinho emblemática, eu vou te falar o porquê nesse tipo de telhado, quer dizer, porque ele tem uma preocupação que ele é um telhado, que ele já não está orientado pro norte, né, e aí você já deixa muito claro desde o início que vai fazer essa correção, né, ela foi feita, e essa estrutura aqui também, ela preocupa um pouco a gente, né, porque ela pode dar sombreamentos. Foi interessante que você utilizou, né, aplicativos aqui para falar das perdas e tal, né, que você fez essa análise, mas talvez eu te aconselho a só trazer aqui para o texto, ó, né, nessa parte que você apresenta o telhado, falar que isso aqui foi um ponto de análise, tanto que foi lá na frente, a gente vê que você utilizou esses pontos de análise, mas só para ficar claro aqui, né? Tudo bem, professor. Bom, aí aqui que entra o ponto. Por que eu acho que aquela sua figura das perdas vai ajudar bastante a gente? Por quê? Você, pelo que eu entendi, você vai utilizar você utilizou 2 softwares aqui para fazer essa análise de perdas e sombreamento, né? Primeiro você utilizou o Estimate e depois você utilizou o Earth Tools aqui. Aí, o que acontece? Se você for parar para pensar, eu fui fazendo as continhas aqui, 3,84, 7,54, depois teve o 0,7 lá, que foi das perdas do cabo. Mas aí, o que acontece? Depois, quando você explica aqui para a gente, vem aqui que você tem 2% aqui de perdas, e aí vai aparecer o 0,41. Então, na hora que eu comecei a fazer as continhas para ver a perda total, não estava batendo em 88,20, sabe? Aí, na sua apresentação, ficou muito claro, Ricardo, que na verdade, né, você pode me corrigir, mas na verdade, acho que você somou os 3,85, né, devido à plena irradiação, você somou os 7,54, né, que é a correção que você fez, porque não está diretamente para o norte, e depois você somou 0,41, né, da perda dos cabos elétricos. Isso. Mas aí esses 2% aqui ficou um pouco perdido. Então, assim... que esses 2%, professor, na verdade, é a queda de tensão. De tensão. É a queda de tensão, 2% admissível da queda de tensão. De tensão, isso. Não, beleza. Então, 0,41. Talvez ficou confuso aí, porque ficou junto com... Estava falando das perdas, aí pode presumir que isso também é uma perda... Exato. Entendi. Porque aí, assim, ó, ou eu tinha sugerido colocar uma tabelinha aqui, ou um gráfico seu, só para mostrar essas perdas total, entendeu? Porque aí fica assim, ó, as perdas que foram consideradas foram essas e o valor é esse, sabe? Entendi. Vai ficar mais claro. Tranquilo, professor. Bom, essa análise aqui, cadê? Essa aqui, ó, ficou bem interessante também, que aí eu fiquei despreocupado em relação àquela estrutura. Ele mostra a elevação solar, né? Bem interessante, né? O azimuth, bem interessante. Ele é bem completo, né? Dá para a gente uma segurança quando a gente pega esses telhados que não são orientados para o norte, né, Ricardo? Sim. Isso foi uma preocupação, porque inicialmente o meu pai ele tinha me falado que o telhado era para o norte, né? Então eu fiz tudo pensando que era para o norte, e depois, quando ele me mandou a foto, eu falei, mas isso aí não está para o norte, isso aí está para o oeste, né? Aí teve que corrigir o ângulo azimutal de superfície, né? E aí gerando aquela perda lá de 7,54, realmente. E o bom, assim, né, que bom que você já fez essa correção e, além disso, para fazer a estrutura de projeto, você utilizou um módulo a mais, né? Sim. Então,
Eu pensei no módulo a mais, porque como você tem 2 entradas MPPT, ele fica desequilibrado, né? Você colocar 5 módulos numa entrada e 4 na outra, né? Então, é para equilibrar as MPPTs. Ou seja, te dá uma segurança ainda mais, né? Por mais que você ainda matematicamente você considerou 7,54, ainda te dá uma segurança ainda maior em relação né, a essa possível compensação aí. Sim, até por uma possível perda por sombreamento daquela estrutura lá. Perfeito. Tem algum desses comentários que eu falo, na hora que chega lá, que você arredonda para 10, eu falo exatamente isso, sabe? Para você colocar um parágrafozinho explicando isso. Tranquilo, professor. Tá, isso aqui, ó, é interessante a gente comentar também, que quando você pega esse valor aqui lá do Cresesb, né? Sim. Você pode pegar o valor, né, de plano horizontal, né? Você pode pegar ele ali em relação à inclinação à latitude. Você lembra qual que você pegou? Professor, se eu não me engano, eu peguei o plano horizontal, porque eu até falei assim, eu vou pegar aquele que é mais baixo, né, até para o que acontece? Você não ter um erro tão grande assim, até pela questão daquela estrutura que ela podia gerar um sombreamento, entendeu? Tá. E até porque você não está orientado para o norte certinho, né? Orientado para o norte, né? Então isso aí também ia me complicar um pouco. Então depois você só explica aqui direitinho que foi do plano horizontal que realmente seria o mais interessante a se pegar mesmo, tá bom? Tudo bem. Nessa tabelinha aqui, ó, eu sugiro você trocar para aquela tabelinha que você trouxe na apresentação, porque lá na apresentação você trouxe o VGMP, né, que é a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência, que são valores muito importantes aí para a gente entender, né, se o seu ponto de operação mesmo, que a gente espera que o seu inversor ela esteja dentro daquela faixazinha de MPPT do inversor, né? E você, por incrível que pareça, vai ficar muito pertinho, bem no centro mesmo. Então, assim, até para você valorizar mais seu projeto, tá bom? Tá bom. Aqui você já corrigiu na apresentação, né? Aqui Nossa, isso aí eu fui fazer, eu falei, mas espera aí, isso aqui não é perda, é eficiência. Acho que eu mandei corrigido, você corrigiu. Na apresentação eu vi que você tomou esse cuidado e na continha também você utilizou já a eficiência, tá bom? Eu acho que até no último que eu mandei, porque o que acontece? Conforme eu fui fazendo a apresentação e fui transcrevendo para o slide, eu falei, mas isso aqui não é perda, isso aqui é eficiência. Eu até arrumei já no arquivo original do TCC. Eu vi que você enviou, Ricardo. Eu peço até desculpas que quando eu corrigi seu texto, quando eu li seu texto, eu não peguei essa versão final. Não, tranquilo, professor. Eu que peço desculpas aí pela falha. Não tem problema, não. Mas eu vi que, assim, por que não me preocupou? Porque aqui você já usou o 0,88, né, que já é a eficiência do sistema, e na sua apresentação você já corrigiu esse termo. Então, aqui eu só estou falando porque eu passei por ele. Né? Então, tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Isso aqui, ó, eu entendi o que você fez aqui, mas eu já colocaria direto, sabe? Tipo assim, se o ISC é 14,34, o I do inversor tem que ser maior que 1,34. É igual você fez na apresentação. Tranquilo. Que é coisinha boba que eu não vou comentar. Ok. Bom, essa parte aqui do dimensionamento CA, eu achei bem interessante no sentido de que, né, você foi lá, encontrou os seus 2,5 milímetros, e aí depois você explica direitinho, né, qual que você vai utilizar pelos 2 metros e tal, e aí o que é o grande problema? Aí, né, você deixou claro que você utiliza os de 4. O que eu achei interessante? Porque geralmente a gente faz essa análise aqui, e quando a gente vem aqui nas perdas, ó, e a gente joga em qualquer aplicativo para encontrar as perdas, às vezes, como você faz a análise de perdas antes de dimensionar, pode ser que você leve a bitola do fio para lá trocada, sabe? Mas eu vi que você tomou esse cuidado. Eu acho que eu até comentei aqui que você já trouxe os 4 milímetros para cá direitinho. Sim. Que às vezes a pessoa dimensiona para 6 e no projeto 4 para ele seria interessante, e aí a conta fica um pouco... fica distorcido. Né? Distorcido, mas no seu caso deu certinho. Só pegar aqui, ó. Você já trouxe direitinho que seria um cabo de 4 milímetros, 6 milímetros aqui a parte 6C, né, mas você trouxe que seria de 4 milímetros direitinho.
Tranquilo, professor. Então, beleza. Tá, isso aqui é só uma dúvida mesmo. Você utilizou 3 hastes, aí e cada haste aqui ela tem 2,5 metros. Aí você utilizou uma distância entre as hastes aqui de 1 metro, assim. Tem algum motivo específico de ser esse 1 metro, Ricardo? Não, porque acho que foi no padrão, eu acho que da Energisa, né? Porque assim, quando você... O que acontece? Quando você dá a entrada lá no projeto elétrico, eles te mandam uma espécie de um padrão lá de modelo, e nesse padrão de modelo tem essas distâncias, né? Então, eu adotei esse padrão. Tanto professor, que esse projeto, ele já foi mandado para a Energisa, né? Eu fiz a RT dele, ele já foi aprovado. Aí, meu pai veio do Mato Grosso a semana passada. Então, no final da semana passada, ele já comprou os equipamentos, né, o inversor, os módulos, tudo, está esperando entregar lá. Inclusive, os equipamentos que ele comprou estão até com um valor abaixo, porque não sei porquê, deu uma baixada aí no valor dos equipamentos. Né? Então, acho que se fosse para refazer com o valor de compra atual, o retorno seria até maior. Entendi. Não, beleza. Mas para isso aí eu utilizei lá meio que um padrão base que eles têm lá. Isso. Depois só coloca para nós, fazendo favor, a referência. Tá. É porque tem projetista que gosta de já fazer essa distância parecida com a distância da haste, entendeu? Entendi. 2,5 por 2,5. Né? Isso. Se é 2,5 o tamanho da haste, você dá uma distância de 2,5. Isso. Tranquilo, professor. Bom, queria te chamar a atenção para o projeto. Geralmente eu fico olhando com muita calma para ver se eu acho algum problema no projeto. O projeto está certinho, não tive problemas. Um ponto que geralmente a pessoa erra e você não errou é onde que você trouxe o neutro para cá, porque você tem cargas monofásicas aqui. Sim. E muitas pessoas acabam esquecendo de trazer o neutro nesse pedaço aqui, porque você vê que o seu ele é 220, então você traz 2 fases até aqui. Sim. E é muito comum as pessoas esquecerem de trazer o neutro, de representar o neutro para cá, né? Porque aqui você tem um CGBT. Então... Confesso que eu tive um pouco de problema com o AutoCAD, professor, porque assim, eu não tenho vivência com o AutoCAD, entendeu? Então, foi um pouquinho de sofrimento para mim, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu certo. Quanto ao projeto em si, eu só vou te perguntar umas coisinhas aqui. Sim, o multifilar também ficou muito bom, eu gostei bastante. Certo. Só 2 coisinhas aqui, ó. Quando você fala do seu módulo fotovoltaico, ficou que a corrente de curto-circuito aqui ficou 42,22. Deve estar errado, professor. Essa corrente de curto-circuito aqui é 11, alguma coisa. Depois você dá uma corrigida. Eu acho que tá. Vou corrigir, pode deixar. Tá, e tem uma outra coisa também, é que eu coloquei um comentário bem em cima, deixa eu tirar. Tá. Isso. Tá que a sua potência máxima do seu inversor aqui é de 8 kW, né? Aí, o que acontece? Essa potência aqui, você só toma cuidado para especificar que essa é a sua potência CA, porque a sua potência CC, ela é de 6,8 kW. Tá. Bom, aqui quanto a sua análise de viabilidade econômica ficou bem interessante. Aqui só uma pergunta também. Quando você fez que a mão de obra aqui ela foi R$1 por watt, né? Você pegou como referência a algum projetista, você mesmo? Como é que foi? Não, a gente pegou mais ou menos aquilo que a gente conversava aí durante o curso, né? Porque geralmente, até o Everton comentava muito, geralmente o pessoal está precificando aí a R$1 por watt, né? Então, como eu nunca trabalhei de fato na área, né? Tá. Estou me especializando agora para entrar na área, né? Então, eu acabei utilizando isso como referência. Não tem problema não. É só porque, assim, eu gosto sempre de perguntar, porque às vezes tem aluno que já é projetista, assim, já está trabalhando com isso, e aí esse é um preço que eles vão colocar porque eles estão fazendo, sim, ou eles chegam com a empresa, então eu sempre gosto de perguntar para ver como é que isso está, entendeu? Sim, não, foi nas conversas aí durante o curso, eu via sempre
principalmente o Everton comentando nessa questão, a precificação que o pessoal está usando mais ou menos é R$1 por watt, né? Então, eu vou colocar isso aí para... Porque, assim, não tinha muita base, porque eu não trabalho na área, né? Então... Não, beleza, sem problemas. Estou terminando aqui, tá? Meu tempo também está indo ali, ó. A única coisa que eu queria falar com você esse preço do inversor aqui, esse preço é o seu preço do inversor atual, Ricardo? Esses 5 mil? É o preço atual, é o preço atual. Né? Então, ele vai ser corrigido ao longo do tempo aí. Ah, tá, mas então você corrige esse preço aqui também no seu 10º ano. Isso, ele vai estar corrigido também. Ah, tá. Então, aí só explica isso, porque em 10 anos o inversor deverá ser substituído por um preço de tal. Só que esse tal, que eu fiquei na dúvida, mas esse preço, ele é o preço lá em 10 anos corrigido a partir de hoje, ou esse é o preço de hoje que vai ser corrigido daqui a 10 anos? É o preço de hoje que será corrigido daqui a 10 anos. Tá, então só reescreve isso aqui de novo, que deu a entender que que esse é o preço que você vai usar lá, entendeu? Talvez o 10 anos tinha que ter ficado depois de falar do inversor, né? Isso. Tranquilo, isso. professor. E só por fim, eu vou te pedir também para aumentar o seu fluxo de caixa aqui, o seu índice do fluxo de caixa, para a gente ver o inversor entrando aqui, entendeu? Tudo bem. Tranquilo, professor. No mais é isso, o Ricardo, como eu te falei, não teve nada grave, nada sério, assim, seu projeto ficou muito bem claro, objetivo, então é mais te parabenizar mesmo e depois eu te passo o PDF com essas observações, tá certo? Tá bom, professor, eu que agradeço aí por vocês estarem aí me avaliando, né, e agradeço aí pelos ensinamentos também ao longo do curso aí, que foi de grande valia. Só tenho a agradecer a vocês. Beleza. Volta a palavra para o professor William. Nós agradecemos, Rodrigo, as suas contribuições, né? Teve pequenos detalhes aí que o Ricardo, a gente não identificou, né? Acabou passando, mas com certeza aí o Ricardo vai levar em consideração para a versão final do texto, que a gente não tem outro meio na banca, né? Então já passo para você, Rodrigo, qual que é a sua deliberação, né, em relação ao aceite ou não. Tá, com certeza, né, igual eu comentei, assim, é um trabalho que está dentro do nosso objetivo, né, inclusive, né, pela fala de Ricardo, que o trabalho já foi até aprovado pela concessionária, então, assim, eu acho que isso é como se fosse uma banca prática, né, nós já tivemos uma banca prática aí. Então, com certeza o objetivo foi cumprido, isso aí, sem sombras de dúvidas, aprovado, com certeza. Obrigado, Rodrigo. Então, parabéns, Ricardo, você é mais novo especialista aqui do nosso curso. Como orientador, também gostaria de te parabenizar, né? Você foi muito tranquilo, a orientação do Ricardo, ele é, assim, bem determinado, né? Entrega sempre dentro dos prazos ali cumpridos. Na verdade, era para o Ricardo ter até defendido um tempo antes, né, Ricardo? Mas, assim, tem toda a questão aqui também de encontrar a melhor data, né? Alguns professores estavam de férias, né? Mas, assim, esse trabalho já tinha finalizado há um certo tempo. E teve também a questão aí do mérito, né, do Ricardo ter tido esse projeto aí aprovado já, né, parte da concessionária, então isso só enfatiza, né, junto com os comentários do professor Rodrigo aí, a questão referente da qualidade do que foi desenvolvido, beleza? Ricardo, para a gente finalizar aqui, o professor Rodrigo pediu para ele parar de compartilhar a tela, por favor. Para a gente finalizar, né, isso aqui vai ficar gravado lá no YouTube, é mais no sentido aqui de você passar, né, você já começou a falar brevemente aí, suas considerações finais, né, sobre o curso em si, o que você gostou, se você indicaria, né, o pessoal do YouTube depois vai assistir sua apresentação, né, eles vão estar vendo aí as suas considerações, beleza? Ok. Só tenho a agradecer aos professores, professor William, professor Rodrigo, o Everton, o João Marcos, né? Agradecer a todos os professores, ao UFV, porque, assim, como avaliação do curso, eu vejo o curso de sistemas fotovoltaicos como um curso excelente, é um curso de excelência, né? Eu só tenho a agradecer, vejo que vai somar muito na minha carreira, na minha profissão, né? Hoje eu sou um técnico de campo na Companhia do Metrô de São Paulo, mas eu estou pensando em partir para essa carreira aí de sistemas fotovoltaicos e, na minha opinião, eu fiz a melhor escolha, que foi escolher a UFV, né, que tem excelentes professores, né?
pessoal do GCEP, então fico extremamente feliz, né, de poder ter participado com vocês aí desse curso, né. Houveram algumas dificuldades, como eu falei para o professor Rodrigo, né, eu não tenho muita prática com AutoCAD, né, mas isso ajudou muito, foi um aprendizado para mim, né, e a gente aprende a todo dia, então só tenho a agradecer a vocês, fico muito feliz mesmo. Nós que agradecemos, né, Ricardo, pelo seu retorno, né, e assim, pelo trabalho de excelência, e você também, né, de uma forma geral, um excelente aluno também, né, desejamos sucesso aí na sua Obrigado. continuidade, né, em relação ao seu trabalho e os novos estudos, tá certo? Muito obrigado, e agora rumo a um outro título, né, um mestrado, não Com sei. certeza, a gente nunca Vamos ver. para especializar, né, Vou procurá-los para a gente falar sobre isso. Beleza. Vou encerrar, então, aqui a nossa transmissão, pessoal, ok? Aqui vai ficar gravada